Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Faz mais de 2 anos de quando, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ver a fala desse bispo, Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa, Goiás. E eu tive uma grata surpresa porque Dom Adair é esplêndido, é um verdadeiro bispo da igreja, prega a verdade. E como muitos bispos não querem falar diante desse cenário que tem se instalado, de políticos aí defendendo o assassinato de crianças sem nascer, Dom Adair foi bem claro, enfático, e eu quero ler para vocês aqui a matéria do ACI Digital. Pecado de eleitor cristão que vota em candidato pró-aborto é mais grave, diz bispo goiano. O bispo de Formosa, Dom Adair José Guimarães, fez um alerta sobre candidatos na política que defendem a legalização do aborto. Não cabe ao homem e tampouco ao ente político definir quais vidas devem ser eliminadas, como não cabe aos mesmos a criação de quaisquer vidas, disse. Segundo o bispo, no caso de um eleitor cristão, a gravidade do pecado no ato de escolher um candidato que defende o aborto é ainda mais grave. Paro aqui. O que o Dom Adair acabou de falar? Um cristão com plena consciência do que é ser cristão, se ele vota num candidato que defende o aborto, o pecado dele ainda é mais grave. Sem mencionar diretamente nenhum político, Dom Adair José Guimarães convocou os católicos a estar atentos a candidatos na política que defendem a legalização do aborto, pois não podemos ter como representantes aqueles que promovem nos discursos o assassinato de inocentes como questão de saúde pública. O bispo afirmou que atualmente vislumbram-se uma retomada da promoção lógica da morte através do incentivo da promoção da prática do aborto com amparo jurídico em diversos lugares do mundo, bem como nos discursos de lideranças políticas influentes. Dom Adair recordou a recente aprovação do aborto até a 24ª semana de gestação na Colômbia. Ele disse que no Brasil há um risco de acontecer o mesmo, porque um partido abortista já provocou a Suprema Corte com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 442, buscando a descriminalização do aborto via judicial, visto que o tema não passa na Câmara Federal. A ADPF 442 foi protocolada pelo PSOL em 2017 no Supremo Tribunal Federal e pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Segundo o bispo de Formosa, a revolução cultural materialista em curso ao longo das últimas décadas favoreceu a disseminação de uma falsa compreensão da pessoa humana como um todo, relativizando a consciência moral e desumanizando o ser humano. Essa revolução tenta favorecer a compreensão de que o brado contra o aborto se trata de uma visão apenas religiosa, prescindindo do debate da sã filosofia e da própria lógica, tentando criar uma espiral do silêncio quanto a esse assunto. Ou seja, o aborto não é uma questão religiosa somente. O aborto é uma questão social. É uma vida inocente que não tem direito de defesa e que é ceifada. Entretanto, afirmou, a defesa da vida desde a sua concepção até seu declínio natural extrapola a questão religiosa. O direito à vida tem
por fundamento a lei natural, que é um conjunto de normas que já nascem incorporados ao homem, independente da existência de crenças ou religião, afirmou Dom Adair. Dom Adair fez um chamado a, por um lado, estar atentos a grupos que tentam impor a cultura da morte e a matança dos inocentes ainda no ventre materno, e por outro, unir forças aos grupos pró-vida, a consciência da inviolabilidade da vida humana representada no direito do nascituro à vida seja a nossa motivação para ajudar a promover a cultura da vida, o dom da maternidade e a proteção dos pequeninos de Deus, disse. Ou seja, Dom Adair sendo enfático na defesa da vida. Nós temos grandes bispos no Brasil. Vimos essa semana Dom André Vital defendendo a fé católica contra o escárnio e agora Dom Adair sendo posição clara a respeito do aborto. Enquanto alguns políticos estão com um discursinho, alguns não, um político presidenciável está com um discurso favorável ao aborto como a desculpa de ser saúde pública, Dom Adair vem demonstrar claramente qual é a postura da Santa Igreja e que católico não pode votar em político que tem em mente a cultura da morte. Seja qual tipo de morte, principalmente do aborto e todos os outros tipos de mortes também que políticos possam incentivar. Aqui o assunto é o ceifamento de vidas de inocentes no ventre materno. Então, palmas para Dom Adair por defender tão bem a fé católica como ele tem defendido. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.